Olá pessoal, como que vocês estão? Chegamos ao 15º encontro do Chá com os Mestres, Ascensos, Anjos, Arcanjos e Deus. E nessa semana, excepcionalmente, o vídeo será postado, está sendo postado na Sexta-feira Santa, para que vocês integrem todas essas energias deste final de semana, desse significado tão profundo que tem a Sexta-feira Santa, o Portal 4/4 e fechando com chave de ouro a Páscoa. E eu tô aqui com o meu chazinho. Eu quero saber de vocês se vocês estão fazendo um teminha de casa, pegando o chazinho, pegando uma aguinha, tirando esse momentinho para vocês escutarem. Os mestres pedem que nesse chá de hoje vocês peguem um papel, uma caneta, um lápis, enfim, o correto é um lápis, né? Mas se não tiver lápis, como eu sempre falo, o feito é melhor do que perfeito, né? Então, peguem um papel porque talvez hoje a gente vai escrever, né? Vamos escrever. Então, vamos lá então. Se você ainda não pegou o chá, não pegou a aguinha, dá um pause nesse vídeo, vai lá, faz o teu chá, faz a tua água e volta aqui comigo para esse 15º encontro. E hoje nós vamos falar, como eu falei, sobre a energia da Páscoa e trazer para o nosso dia a dia, né, trazer para a nossa prática do dia esse significado da Sexta-feira Santa, da Páscoa. E as energias da Páscoa, elas estão totalmente alinhadas com o Portal 4/4. E hoje eu vou explicar com vocês, fica aqui comigo nesse 15º encontro. Vamos começar então primeiro pela Sexta-feira Santa. E o que significa Sexta-feira Santa? Alguns chamam de Sexta-feira Santa, outros chamam de Sexta da Paixão. A Sexta-feira Santa é o dia, né? É a morte, né? E ela representa, ela significa que ela é marcada por jejum, reflexão, abstinência de alguns alimentos, mas principalmente da carne vermelha, de luto. Então, vamos ouvir com o coração, com presença, nos sentirmos abertos a essa reflexão e ver como que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, porque talvez algumas pessoas estão se perguntando, tá, mas como que eu posso trazer para o meu dia a dia esse significado da Sexta-feira Santa? E eu já vou explicar para vocês. Primeiro a gente vai falar um pouquinho que quando a gente pausa, né? Quando a gente tem as nossas pausas, a gente fica algumas horas a mais sem comer, faz um jejum, faz uma reflexão, conversa com Deus. A gente tem esses momentos de interação e é os momentos que trazem calmaria, né? Uma quietude para o nosso coração, para a nossa vida. E a gente vai começar falando sobre o jejum, porque a gente finalizou já a quaresma, né? Mas tem muitas pessoas que fazem jejum na quaresma ou que tiram algum alimento da dieta, fazem algum tipo de jejum. Não o jejum especificamente dito, mas aqui eu vou falar sobre o jejum, né? O jejum de jejuar, de tomar água, só ficar na água, no chazinho, no café. E aqui eu não tô trazendo que é para você fazer jejum de várias horas, até porque tem a nossa saúde, cada ser é individual, então a gente não pode seguir uma regra, a gente tem que escutar o nosso corpo, ver com o nosso médico o que é bom para nós e não para o outro. Mas o jejum, sim, é importante, esse jejum espiritual, tanto de alimentos, mas também de redes sociais, de jornais, de notícias ruins, fazer um jejum realmente completo. E por que esse jejum é importante das redes sociais, dos noticiários ruins, essas coisas ruins que estão acontecendo no nosso externo, no nosso mundo? Porque isso nos contamina, isso vai, devagarinho, ele vai nos intoxicando. E isso é uma intoxicação silenciosa, uma intoxicação invisível, que a gente não se dá em conta, mas quando a gente vê o noticiário, às vezes a gente estava bem
depois que a gente vê aquelas notícias horrorosas, a gente começa a ficar ruim com palpitação, mas aquilo não é da gente, aquilo veio do externo, veio do que a gente consome, do que a gente vê, do que a gente escuta. E com o alimento é a mesma coisa. O alimento, a gente tem uma prática nos dias atuais de comer a cada 3 horas, mas vocês já tentaram ficar sem o lanche da tarde, sem o lanche da manhã, sem a ceia da janta, né? Depois da janta tem gente ainda que come antes de dormir, né? Come uma frutinha, come alguma coisa leve, mas come antes de dormir. Já experimentaram fazer isso, ficar, em vez de 3 horas sem comer, ficar 6 horas sem comer? Dá uma folga, né? Para essa região aqui do abdômen. Experimentem, talvez você coma só 3 vezes ao dia. Já experimentou ficar algumas horas a mais, 8 horas sem comer, 12 horas? Porque quando a gente vai fazer um exame, por exemplo, de sangue, e tem determinados exames que pedem para fazer jejum de 8 a 12 horas, como é que você fica quando você faz esse jejum? Experimenta fazer mais vezes, de repente, se você come mais cedo à noite, faz esse jejum de 12 horas e vai comer só no outro dia, se você não consegue fazer esse jejum, e assim a gente vai ajustando. Quando eu comecei a fazer jejum, eu comecei a fazer jejum de 12 horas. Depois eu aumentei muito devagar, muito gradualmente, com um acompanhamento médico. Fui para 14, fiquei nos 14, fui para os 16, e ali fiquei um tempo dos 16, fui para os 18, ali fiquei um tempo dos 18 e fui para 24. 24 eu fiz 2 vezes já, 3 vezes, perdão. E agora minha meta, né, é ir para 36 horas, mas eu tô achando que acredito que eu vou ter que fazer mais alguns jejuns de 24 horas para eu poder fazer esse salto para 36 horas, porque a gente precisa ter muito foco, né, muita presença pra gente não cair, porque o segredo do jejum é durante o jejum, mas é antes do jejum. A gente precisa antes do jejum, alguns dias, semanas, talvez antes. No meu caso, eu construí esse jejum fazendo uma alimentação mais saudável, você se alimentando de forma saudável, para você conseguir fazer o jejum, para você não ter aqueles sintomas que algumas pessoas têm do jejum, que é tontura, dor de cabeça, você fica um pouco mais cansado. Então tem toda uma preparação antes do jejum, não é simplesmente, hoje então a Cris está falando que eu vou fazer jejum, mas tu se empanturrou de doce, comeu muito pão, tomou refrigerante, tomou suco, tudo que é açúcar. Então se tu for fazer jejum agora, tu vai ficar muito mal, vai passar muito mal. Então, por isso que eu tô dizendo, não faça jejum sem acompanhamento, mas comece a olhar para isso com outros olhos a partir de agora. Esse que é o objetivo desse chá com os mestres. Comece a olhar, comece a ler, comece a perguntar pro seu médico, uma estratégia, algumas formas para que você prepare, tenha uma preparação para que você comece a fazer esse jejum daqui a um tempo na sua vida. Esse é o primeiro ponto que os mestres têm para dizer. O outro ponto é a abstinência de alguns alimentos, né? Mas principalmente a Páscoa tem esse significado da carne. Mas muitas pessoas também já estão inserindo o açúcar nessa quaresma. Aí tem a carne que muitas pessoas fazem. Tem algumas outras pessoas que é a bebida alcoólica, tem outras pessoas que é o refrigerante, que entra um pouco no açúcar, mas tem pessoas que só deixam o refrigerante e continuam comendo chocolate, doces, enfim. Mas tá na consciência, na escolha de cada um, e tá tudo certo. E a gente ora para que essas pessoas realmente tenham conseguido cumprir com o combinado da quaresma. Mas essa abstinência, tanto de carne quanto de açúcar, por que fazer só na quaresma? Por que não tornar isso um hábito na nossa vida, não trazer isso para nossa rotina, se comprometer a ficar 1, 2 vezes na semana, de repente, sem consumir a carne vermelha, fazer mais vezes no ano, ou ficar algum tempo mais sem comer doces, açúcares, todos os tipos de açúcares, refrigerante, não consumir mais, refrigerante faz muito mal. Então, olhar para isso com leveza, com amorosidade e ir escolhendo devagarinho. Porque bem antigamente, lá no passado, a gente não comia carne todo dia, porque não tinha, a gente precisava caçar para comer a carne. Então a gente comia aquela carne e depois ficava um tempo sem comer carne.
A gente comia mais alimentos da terra, né? Hortaliças, tudo que é da terra, né? Salada, legumes, hortaliças, enfim, a gente comia mais isso. E a carne era um alimento que não tinha todo dia em abundância. Então comecem a olhar com esses outros olhos para isso agora. Para nós trazer com leveza, né, para o nosso dia a dia essa prática da abstinência do açúcar. Antigamente também não existia açúcar, então comecem a dar uns estalos, né, para que a gente comece a acordar na nossa vida, para que a gente tenha disciplina, constância. Vai ter momentos que a gente vai querer comer um docinho, um chocolatinho, mas que aquilo seja mais natural, que a gente comece a olhar os ingredientes, para ver o que a gente está colocando para o nosso corpo físico, do que a gente está nutrindo o nosso corpo, o nosso veículo, que tantas pessoas falam, né? O que a gente está botando para dentro dele. Mesma coisa que um carro. Tu vai abastecer um carro com a gasolina, tu vai botar diesel? Não, porque o carro não vai andar, o carro não vai funcionar. E a mesma coisa com o nosso corpo. Talvez a gente não consuma isso agora e talvez a gente continue funcionando, mas daqui a algum tempo a gente vai parar, nosso corpo vai parar de funcionar. É onde chegam as doenças. Então vamos ter um outro olhar para isso agora, com mais maturidade. Essa é a palavra que eu estava encontrando, com maturidade, com amor pelo nosso corpo físico, pelo nosso corpo emocional. Vamos aprender a ouvi-lo. A outra parte que os mestres pedem para falar é sobre o luto. E aqui eu botei 4, a gente colocou, né, os mestres me pediram para eu trazer 4 significados da palavra luto, para que a gente converse um pouquinho sobre o luto, porque quando a gente fala já a palavra luto, ela se torna um pouquinho mais densa, né, pesada. Então eles pediram para trazer aqui para vocês. O luto, sentimento de tristeza profunda pela morte de alguém. Esse é o primeiro significado. O segundo, é um sentido mais emocional. É o processo de dor e adaptação após uma perda, geralmente a morte de alguém querido. Envolve sentimentos como tristeza, saudade, negação e, com o tempo, aceitação. O terceiro significado é um sentido simbólico, social. Refere-se também a um período em que a pessoa demonstra essa dor, muitas vezes usando roupas escuras, tradicionalmente preta, ou adotando comportamentos mais reservados. E o quarto sentido, né, o quarto significado, que é sentido figurado, pode ser usado para qualquer tipo de perda importante, e não só a morte. E os mestres pedem para trazer, né, com relação ao luto. Quantas das vezes a gente engole sentimentos, a gente engole coisas que a gente deveria falar, externar de uma forma amorosa e leve, mas sim a gente deveria externar. As pessoas chegam hoje em dia e elas largam, né, falam as coisas pra ti, mas de repente se tu fala, elas vão te levar a mal. Mas será que ela teve empatia de saber se aquele era o momento dela vir falar? Então, isso precisa estar alinhado, ajustado, e a gente precisa sim externar, falar, claro que não de uma forma reativa, mas de uma forma amorosa, alinhada. E o luto, por si só, quando no passado, né, as pessoas tinham uma tradição de quando, né, algum ente querido ia lá para casa do Senhor, para o céu, como diz, a pessoa ficava em luto, usava roupa preta, então aquilo era uma forma da pessoa dizer que ela ainda estava triste, estava magoada, né, não estava bem ainda, para voltar a uma vida normal. Então aquela era a forma que ela externava que ela não estava bem ainda, que ela estava triste, que talvez ela ia precisar de algum auxílio. Então as pessoas externavam de diversas formas que ainda estavam tristes. E hoje, trazendo para nossa realidade hoje, a gente engole muito sapo. A gente não usa mais, né, roupa preta, porque as pessoas dão um outro significado, contextualizam uma outra coisa para coisa preta, mas a gente fica engolindo sapo. Então, o que os mestres pedem hoje é para que a gente externalize mais os nossos sentimentos, ou através de uma escrita, que
aquela escrita terapêutica que tem, que a gente escreva, que a gente entenda os nossos sentimentos, os sentimentos dos outros, que a gente externalize mais também com palavras de uma forma alinhada, leve, amorosa, sem aquela reatividade, sem aquela raiva. A terapia também é muito importante. Eu sei que tem algumas pessoas que não têm condições de fazer e tá tudo certo, mas a terapia é importante. Tem muitos lugares hoje que oferecem a terapia com valor de custo menor. Nas universidades tem aqueles estágios que eles oferecem de uma forma gratuita. Então, comecem a olhar para isso. Terapia não é só coisa de louco, pessoal, porque tem, às vezes, muitas pessoas falam, não, mas terapia é coisa de louco. Não. Se todo mundo fizesse uma terapia, o mundo, o planeta Terra, os seres humanos estariam num outro nível já de crescimento, evolução e ascensão, estaria num outro nível. Então a terapia sim é muito importante para a nossa vida. E outra forma, né, de descarregar, né, toda essa mágoa, esse ressentimento que a gente vai carregando, vai colocando, a gente mesmo vai, né, essa tristeza, mágoa, culpa, vai carregando, vai botando pedras, é na natureza. É ir para a natureza, é ter contato com o mar, com cachoeira, com terra, com areia, com grama, com árvore, abraçar a árvore, ter esse contato. E os mestres falam que quando a gente alinha, né, a escrita terapêutica na natureza, né, essa dobradinha dos dois juntos na natureza, né, embaixo numa árvore, sentado na frente para a praia, na cachoeira e escrevendo, tendo essa conexão, a gente consegue botar para fora e descarregar de uma forma mais potencializada, eles falam. Então, comecem, reflitam sobre tudo isso que eu trouxe hoje e realmente vejam que a gente pode trazer todo esse significado da Sexta-feira Santa para nossa rotina, para o nosso dia a dia de uma forma leve, para que a gente construa uma vida mais saudável, tanto dos nossos corpos físico, emocional, mental e espiritual. A gente consegue, começando devagarinho, passo por passo, a gente consegue subir e mudar os nossos hábitos, a nossa rotina e fazer da nossa vida um ritual, né? Um estilo de vida diferente e inspirar outras pessoas. Agora nós vamos vamos falar um pouco da Páscoa no domingo, né? O domingo é a ressurreição de Cristo. É um renascimento. Então, se você fizer, né? Se a gente fizer, não você, porque eu tô inclusa nesse bolo, né? Nesse barco, estamos todos no mesmo barco. Se nós fizermos a tarefa de Sexta-feira Santa direitinho, começarmos a colocar em prática a questão da abstinência, a questão do jejum, claro que individualizado, mas o universo sentir, Deus ver que a gente está construindo, que a gente está indo por esse caminho no nosso ritmo, de uma forma leve, amorosa e aceitando isso, a gente vai conseguir integrar as energias da Páscoa, né? Vai conseguir renascer e ressurgir um novo ser mais alinhado com a nossa alma, com o nosso coração, com o que a nossa alma veio fazer aqui na Terra, com o nosso coração alinhado com a fonte criadora, o bem maior. E o raio do mês que saiu foi o raio branco, e eu vou ler ele para vocês porque tá tudo conectado, né? Eu não me surpreendo mais, mas está tudo conectado. O portal 4 do 4, a energia da Sexta-feira Santa com a Páscoa, com o portal 4 do 4 e com o raio branco. Então, percebam o raio branco, o que saiu do raio branco, que eu vou ler aqui para vocês. As qualidades divinas do raio branco: pureza, esperança em ação, ressurreição, ascensão e plenitude. A mensagem: procure alcançar sua divina determinação através da sabedoria da lei divina e estará libertando sua força interior. Desta forma, entrará em harmonia consigo mesmo e com o seu meio ambiente. Mentalize a dissolução das divergências e transforme tudo em amor e encontrará a plenitude. Atue com os mestres desse raio, com o arcanjo Gabriel, e as alegrias serão anunciadas. Aí eu fiz um mantra: eu sou a ressurreição e a vida da pureza e do amor, aqui e agora. Eu vou botar esse mantra, depois vou botar esse raio branco ali na descrição para ficar nesse mês de abril para vocês. Se vocês quiserem voltar e ler, fica mais fácil.
Então, quando a gente pausa, né, eles falam que quando a gente pausa, quando a gente reflete, quando a gente jejua, quando a gente fala nos nossos sentimentos, emoções, sensações, experimentamos novas experiências, escolhemos verdadeiramente seguir os ensinamentos de Cristo, nos conectar e nos alinhar com a natureza, com o nosso coração e com a nossa alma. Algo renasce dentro de nós quando a gente faz tudo isso, eles falam. É a luz e o amor de Cristo, de Deus, ressurgindo, renascendo e despertando em cada um de nós a consciência crística para, de uma forma amorosa e leve, seguir, praticar e testemunhar os ensinamentos da fonte divina aqui na Terra. Eu fiz questão de ler esse parágrafo porque ele é muito importante. Eu canalizei, eles pediram para eu escrever e realmente, bem da forma como tá, passar aqui para vocês. Depois eu também vou escrever esse parágrafo aqui. Eles estão me pedindo para eu escrever na descrição desse vídeo para que ele fique em destaque junto com o raio branco. E a cada dia eles falam, né? A cada dia novas pessoas acordam com a vontade de trazer para o coração a consciência crística. E esse canal, pessoal, ele é uma das formas, esse encontro dos mestres, esse canal, ele é uma das formas do nosso despertar, mas não é a única. Existem diferentes formas de pessoas, de trabalhadores da luz, sendo um canal, sendo um instrumento, sendo um elo de inspiração para as pessoas despertarem para essa consciência crística. Então, vocês precisam perceber, né, se conectar com o que conecta mais você, com o que conecta mais com a vida de vocês, com o que está mais alinhado com a vida de vocês. E também se abrir para o novo, para novas experiências, para novos canais, para novas formas de ouvir e refletir. E o portal Quadro do Quadro, como eu falei lá no início, ele é também esse elo de ligação. E por que o portal 4 do 4 ele é um elo de ligação? Vocês já perceberam que no dia 13 é a Sexta-feira Santa, que é hoje, né? Que esse vídeo vai ser postado no dia 3. No dia 5 é a Páscoa e no sábado, dia 4 do 4, é o portal. Ele tá com tipo uma ponte assim, sabe? Então, porque se a tarefa de sexta-feira, eles falam aqui, porque se a tarefa de Sexta-feira Santa for feita, você vai atravessar esse portal 4 do 4 e isso vai trazer estrutura, harmonia e equilíbrio para esse novo ser que está renascendo aí. Para esse novo ser que a gente vai renascer, vai ressurgir, vai ressuscitar no domingo de Páscoa, mais alinhado com a fonte divina, com a fonte criadora e com o bem maior. É bem profundo, tá? Esse aqui eu também vou deixar um asterisco, porque eu vou botar, acho que eu vou botar lá na descrição do vídeo depois. E agora vamos fazer a nossa vivência, nossa meditação. No final tem uma cartinha minha que eu tirei, o Hulk Lembretes do Coração. A cartinha também tá bem alinhada com o que a gente veio falar. Vamos fechando os olhos, vou tomar minha aguinha. Fechando os olhos, tomar um chazinho. Vamos respirando normalmente. Fiquem com o papel na mão. Vão voltando para aqui para agora. Respirando, relaxando os pés, as pernas, quadril. Relaxando o abdômen, a região do chakra raiz, do segundo chakra, do chakra sexual, do plexo solar. Relaxando todos os chakras. Relaxando o abdômen, o tronco, os ombros, região do chakra cardíaco, laríngeo, pescoço, região do chakra da cabeça, né, que é o frontal, coronário. E vão relaxando totalmente. Entrando num estado de relaxamento. E a partir de agora vem uma luz azul, com dourada e branca, tomando conta de todo esse espaço onde a gente se encontra. Essa luz também vai entrando pelo topo da nossa cabeça, vai entrando pelo nosso chakra cardíaco e ela vai preenchendo totalmente todo o nosso ser, nossos corpos físico, emocional, mental e espiritual. E vai formando um canal de ligação entre nós, nossos corpos e a fonte criadora, a fonte divina bem maior. E esse canal e essa ponte, ela vai ficar aberta, esse portal, invisivelmente.
Só a gente pode sentir. Ela vai ficar protegida pelos raios azul e violeta de Arcanjo Miguel, o azul, de Saint Germain, Mestre Saint Germain, violeta, para que nada que não for de natureza divina entre por esse canal e por esse campo e acesse o nosso campo, o nosso ser. E a gente vai ficar conectada com o bem maior, recebendo tudo que cada um de nós precisa de forma individual para que consigamos colocar em prática tudo isso que ouvimos no dia de hoje, de uma forma leve, amorosa e saudável. Vão respirando, o Mestre Jesus vai se aproximando, como ele diz, Arcanjo Miguel também, Arcanjo Gabriel. Nossos anjos da guarda também estão presentes, eles vão formando um círculo em torno de nós, vão dando um abraço coletivo através das energias desses raios branco, dourado e azul claro. Vão respirando, o Arcanjo Rafael também vai chegando com seu raio verde, nos trazendo uma cura que a gente precisa em algum nível da nossa alma, do nosso coração. Arcanjo Rafael está trazendo essa cura juntamente com o Arcanjo Miguel. E a gente está recebendo, vamos abrir os braços, recebendo toda essa cura, aceitando, nos sentindo merecedores. Vamos abraçando agora essa cura e guardando dentro de nós. Respirem, soltem pela boca. Vão agradecendo por esse momento. Agora, Mestre Jesus fala para que vocês escrevam o que vocês estão sentindo agora. Qual foi a resposta, o sinal que vocês receberam, sem perguntar, sem conversar, mas o que vocês sentiram com toda essa luz, essa energia, essa cura, dessa vivência e dessa experiência de hoje. Escrevam. Escrevam. Podem pausar o vídeo neste momento se vocês precisam escrever, para que vocês escrevam e depois retornem para a gente finalizar esse 15º encontro, essa experiência, essa vivência do dia de hoje. Vão respirando, os mestres vão se afastando, os anjos, os arcanjos, eles sempre nos pedem para que a gente chame-os sempre que a gente precisar, que eles sempre estarão aqui e vêm para nos auxiliar e caminhar junto conosco. A gente vai ficar com essa luz dourada, azul, claro, branca e verde clarinho dentro de nós, em torno de nós, nos protegendo todo o nosso campo. Essa luz também violeta com azul vai ficar protegendo todo esse canal, né? Diretamente com a fonte criadora. Vamos mexer nos pés, as mãos. Se sentirem de se espreguiçar, podem. Quando sentirem, podem abrir os olhos. Me contem como vocês estão. O que vocês sentiram. Se vocês se sentirem seguros, né? Não precisa falar o que vocês sentiram, o que vocês escreveram, mas me contem como é que vocês estão ficando depois dessas vivências. O que acontece nos dias após essas vivências, se acontece algo de diferente, vocês notam alguma coisa, algum sinal, alguma mudança, alguma coisa nova. Eu vou ler a cartinha agora para vocês, que saiu, né, dos Hulk Lembretes do Coração, que foi as cartinhas que eu canalizei através do Mestre Jesus e do Mestre Saint Germain. Então é a cartinha. 28. Seja o piloto da sua própria jornada e assuma a direção da sua vida. Feche os olhos e imagine-se em um vasto oceano, cercado por diversos barcos. Perceba como você navega nessa imensidão. Você busca ser aceito pelos outros barcos, deixando que eles conduzam sua vida, ou segue o seu coração, assumindo a direção e a responsabilidade pela sua própria jornada. E o mantra é: eu sou a direção da minha jornada.
Hoje tivemos 2 mantras, né, do raio branco e da cartinha, e essa cartinha fecha com chave de ouro, essa reflexão tão linda da Sexta-feira Santa, do Portal 4/4, desse domingo de Páscoa, e é um momento bem profundo, de muita reflexão, mas é um momento que a gente pode trazer para a nossa vida, para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, esses ensinamentos e torná-los, né, leves, ensinamentos luminosos para a nossa rotina, para a nossa vida, para que a gente construa uma vida mais alinhada com a fonte criadora, com a fonte divina, com um bem maior. E eles pedem para eu frisar de novo, eu falei semana passada sobre isso, eles pedem que cada um encontre, né, a forma de trazer a consciência crística para o coração. Então, cada um vai ter a sua forma individual, e todas as formas que você conseguir trazer essa consciência crística para o coração é uma forma certa, é a forma que você conseguiu trazer a consciência crística para o teu coração e os ensinamentos de Cristo. Então, é a forma que você vai seguir esses ensinamentos, que você vai conseguir colocar na sua rotina. Então tá tudo certo, não existe uma verdade absoluta, não existe um certo e errado. Existe a forma que você conseguir trazer toda essa consciência crística, os ensinamentos de Cristo para o teu coração, para a tua vida, para a tua rotina, no teu dia a dia. E assim vai inspirar as pessoas à sua volta a trazerem essa consciência crística para o coração, para a alma delas também. Fiquem com Deus, pessoal, eu desejo uma feliz, abençoada Páscoa, que o Mestre Jesus esteja no coração, na alma de vocês, na vida de vocês, caminhando ao lado de vocês, e que vocês realmente sintam e percebam a grandiosidade desse ser de luz que ele tem, né, o grande significado na nossa vida, no nosso crescimento, na nossa evolução e na nossa ascensão. Fiquem com Deus, fiquem com o Mestre Jesus Cristo, e um beijo no coração de cada um de vocês.